Oi gente, que saudade eu estava de falar com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha redação 2019, que graças a Deus foi 980, e muitas pessoas me pediram algumas dicas, coisas que eu fazia para redação, como eu estudava. Nesse vídeo eu não vou falar técnicas de redação, dizer assim, gente, faça isso na introdução, faça isso no desenvolvimento, porque cabe muito ao professor de redação. É importante que vocês procurem esse suporte nos cursinhos online ou na sua escola, caso você ainda esteja no ensino médio. Então, eu só vou comentar com vocês um pouco sobre essa redação. Eu vou colocar na descrição do vídeo tanto ela do jeitinho que eu escrevi, tanto corrigida, porque como foi 980, teve erros ortográficos de vírgula, uma de acento e bastante concordância. Eu erro sempre, concordância é algo que eu tenho que trabalhar esse ano. Então, assim, pra quem não sabe, eu fiz fisioterapia durante 1 ano e meio e, infelizmente, não me identifiquei com o curso, mas foi uma época maravilhosa, tanto que tem bastante vídeo de fisioterapia aqui no canal. E na metade do ano passado eu tranquei o curso e comecei a rotina de estudante para vestibular de medicina, então aquela rotina bastante intensa. Eu passei 1 ano e meio sem fazer nenhuma redação, foi bem complicado, mas graças a Deus deu certo. E assim, pra você que está olhando e pensa, eu nunca vou tirar essa nota, gente, no meu primeiro ano que eu fiz o Enem, eu tirei 480 em 2015, uma nota super baixa. Quando foi em 2016, no meu terceiro ano, que era pra ser uma nota bem melhor, pra entrar na faculdade, eu tirei 720, então minha nota ficou lá embaixo. E aí eu tive que fazer um cursinho presencial e nesse tempo eu me investi bastante em redação. Eu fazia toda semana redação, eu ia atrás, reescrevia. Eu já saí de uma redação de redação chorando de angústia, porque já era bem a terceira ou a quarta vez. Não, acho que era a segunda, a terceira, não sei, mas eu tava muito angustiada, que tava lá e o professor, reescreva, reescreva. E o tema era mobilidade urbana, nunca esqueço, não vou esquecer. Aí eu reescrevi e a nota foi 960, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca ia imaginar que tirar essa nota, mas foi árduo o processo. Então eu reescrevia bastante, eu vi o que é que eu estava errando, e nesse ano eu tirei 920. Entrei na faculdade, passei 1 ano, e fui novamente prestar o Enem por experiência, por não ter desapegado totalmente. Eu achei que a minha nota ia diminuir por não estar praticando, mas foi para 940. A faculdade ela ajuda muito a você ampliar sua mente e as coisas que eu aprendi foi tão fixa que não perdi com o tempo. E quando foi em 2019, que foi exatamente o ano que eu tranquei a faculdade, eu entrei novamente em um cursinho, que na verdade não era presencial, era aqueles assessoria. Então eu tinha direito à correção de redação, acompanhamento com assessor e tudo mais. Eu não tive aula de redação, eu estava estudando em casa mesmo e na verdade eu não estudava, eu só fazia redação toda semana. Eu não vou ler com vocês, eu prefiro que vocês leiam tranquilos em casa, analisando cada ponto, e não acho interessante vocês copiarem totalmente o meu modelo, porque cada um tem sua maneira de escrever, mas tem algumas ideias que são legais. Então eu vou deixar a redação do jeito que eu fiz, com os erros ortográficos, com os erros de concordância, enfim. E vou colocar um novo formato que foi corrigido pelo meu cursinho de redação. Eles também mudaram a introdução, fizeram de uma forma melhor, já que eu vou colocar para vocês. Então, colocar uma forma mais correta. Lá no meu Estudigram, eu fiz recentemente uma pergunta pro pessoal, naquelas caixinhas de pergunta, sobre as dificuldades que elas tinham em relação à redação do Enem. E muitas pessoas falaram que eu tinha dificuldade de começar a redação. Por exemplo, eu vi o tema do Enem 2019 e paralisei. Aí eu não soube mais o que fazer. Então, assim, isso é muito comum, mas para evitar, não leia, não veja o tema, lê e já começa escrevendo, já começa indo para a introdução. É importante você selecionar os primeiros minutos, delimitando o tema. Ler os textos bases que o próprio Enem disponibiliza e colocar em pontos, por exemplo, na introdução eu poderia falar isso e isso, no desenvolvimento eu vou desenvolver aqueles 2 tópicos que eu coloquei na introdução, na conclusão eu poderia fazer isso, por meio do texto base. Não é copiar as ideias dali, mas por meio daquelas ideias você desenvolver as suas próprias ideias. É um pouco difícil, mas com a prática você vai fazendo.
Então lá eu lembro que nos textos bases falavam muito sobre as desigualdades das cidades brasileiras ao acesso do cinema. E por eu saber o que é isso, né, por ser bem distante da minha cidade, consegui desenvolver de acordo com minha realidade. E para quem não tem essa realidade, nos textos está falando bem direitinho. Fui ao ver o tema, eu anotei também todas as citações que eu tinha em mente que relacionava a tecnologia, por exemplo, falei sobre a Revolução Industrial, que é algo super simples. Então, para resumir o que eu acabei de falar, se você tem dificuldade de iniciar uma redação, mesmo que não tenha, para facilitar sua escrita, delimite a redação, anote em algum lugar o que você quer abordar e aí sim você começa a seguir aqueles tópicos que você elaborou, depois de ter lido o texto base e selecionado algumas ideias. Outra dica que eu digo para vocês também em relação a hábitos, o pessoal também falou bastante sobre não conseguir ter o hábito de escrever redação. Eu acho que isso acontece porque muitas vezes não temos um estudo organizado. Por exemplo, não tem um horário para cada coisa. Isso é muito importante. Primeiro, para você ter a prática da redação, você tem que criar o hábito de escrever redação. Então, você tem que definir um dia da semana para escrever redação e também tem que ter alguém para corrigir e alguém para puxar no seu pé. No caso, se você estuda em casa, busca ter esse curso online e esse compromisso de dizer assim, toda quinta-feira à tarde eu vou enviar uma redação. Então, na terça eu vou fazer essa redação e vou deixar, por exemplo, 2 horas para escrever e cada vez vai diminuir esse tempo para você fazer a redação em menos tempo possível. Isso, com o passar do tempo durante o ano, você vai criando essa facilidade. Em relação à quantidade de redação, quantas redações você vai fazer durante a semana, vai variar de cada pessoa. Então, eu indico muito que você pergunte aos seus professores, ao corretor de redação e se pergunte também, será se nesse período agora, né, que estamos em quarentena, se você estiver em escola e estiver de férias ou tendo aulas online e dá para você fazer, veja se vale a pena fazer. Creio que vale, porque quanto mais redação você faz, mais você melhora. Também não acho legal fazer tantas redações de uma semana, tipo, fazer 5, todo dia eu vou fazer uma. Não creio que seja necessário. É melhor que você fique reescrevendo a mesma redação, vendo seus erros, melhorando, do que você toda semana, toda hora fazer temas diferentes sem nunca prestar atenção aos seus erros. Então, assim, pergunta aos seus professores. No meu caso, eu tô fazendo só uma por semana e corrigindo e reescrevendo. E quando chegar mais perto, vou tentar fazer 2 por semana, porque sei que eu preciso também, até mesmo para acelerar mais. Quanto mais você faz, mais rápido você faz a redação também. Então é isso, gente. A dica geral que dou pra vocês é pratiquem bastante, que vocês vão ver a diferença. Busque alguém para corrigir a redação de vocês. E é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se tiverem mais questionamentos, podem falar comigo. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, vão lá me seguir no Instagram, né, no meu Instagram. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.